Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Concreto. Hoje nosso tema vai ser sobre macrodrenagem urbana com o professor Carlos Eugênio Pereira. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e depois vou abrir para ele falar também. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Lisboa, em Portugal. Atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia, em ênfase hidráulica, atualmente atuando principalmente nos seguintes temas: usos das bacias hidrográficas e estudos relacionados ao rompimento de barragens, visualização do escoamento e drenagem urbana com aplicação dos programas HEC-HMS e HEC-RAS. Então, bem-vindo, professor, ao nosso Papo Concreto. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabriel, Isabela. Podcast eu não sei, é a primeira vez que eu participo, então a gente está aqui para cooperar e aprender um pouco também, né? Assim, basicamente sobre mim, né? Basicamente é isso, né? Eu comecei a trabalhar com a parte de drenagem quando eu cheguei em Uberlândia, né? Então, tinha muita coisa que a gente sabia que estava sendo feita, né? E muita coisa que tinha que ser aprimorado. Então, assim, vamos supor, uns 10 anos, né? Em 10 anos, deu para fazer alguma coisinha aí com relação ao estudo de chuvas, e muitas vezes a gente acaba não conhecendo, né? Como que ocorrem as chuvas que causam, né, as inundações, né? Então, e aí a gente tem que aprender, né, alguns softwares que são ferramentas importantes que ajudam, né, no aceleramento, ou seja, acelerar o processo de cálculo. Então, ao invés de a gente ficar trabalhando com várias planilhas no Excel, a gente tem programa, vários, né? Tem um citado aí que eu citei no Lattes, o REC-HMS, que é do Corpo de Engenheiros, né, do Exército Americano. Só que tem outros, né? Tem o SWMM, o SWIN, que é da EPA, né? É um outro órgão americano, e o pessoal que é da área aí de softwares tem desenvolvido vários, né? Desses softwares. Né? Basicamente é isso. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é macrodrenagem urbana? O caso da macrodrenagem urbana é o que aconteceu muito em Uberlândia, né? Isso aconteceu em Uberlândia, mas é o nosso exemplo aqui da cidade, né? Mas isso aconteceu na maioria das cidades brasileiras, Belo Horizonte, São Paulo, todas as cidades, elas crescem em volta de rios, né? São Paulo é o exemplo aí que cresceu em volta de dois rios de um porte razoável, né? Que é o Tietê e o Pinheiros. No caso de Uberlândia, a cidade ela é cortada, não meio a meio, mas ela é cortada pelo rio Berabinha, que tem mais ou menos o mesmo porte ali do rio Tietê. Assim, mas isso aí eu falo a largura da calha, né? E tem vários córregos que são afluentes do Berabinha, e que esses córregos eles estão, né, presentes na malha urbana da cidade. Então, esses córregos que são um pouquinho maiores, tipo o córrego que está ali debaixo ali da Rondon Pacheco, que é o córrego São Pedro, requereu a construção de um canal, né? Um canal a gente vê fotos antigas, um canal de concreto, por onde a água escoa, né? Recebendo todas as galerias. A água basicamente escoa pela sarjeta, vai para a Boca de Lobo, depois desce pela galeria. E aí elas chegam, né, nesses canais. E no caso desses canais, eles estão enterrados, estão debaixo das vias urbanas. A gente tem o exemplo também do córrego Cajubá, que é onde ali embaixo
da Avenida Getúlio Vargas. Então, a Avenida Getúlio Vargas nasceu por causa da presença ali desse córrego. E aí a gente tem mais recente, de uns 10 anos para cá, foi a canalização ali do córrego Jataí, que é o córrego que sai, né, que tem, que ele alimenta o reservatório do Parque do Sabiá. E aí ele sai ali, né, a gente vê que tem uma canalização que o pessoal usa para lavar carro, etc. Aquela água, ela desce e vai ali pelos canais. E todos esses canais que eu citei, eles são alimentados pela microdrenagem, né? Então, o Tibério, então, aquilo que vem pela sarjeta, desce ali pela boca de lobo e depois desce pela galeria, aquilo ali vai chegar na canalização. Então, a macrodrenagem, basicamente, ela recebe durante o seu trecho, né, durante o seu comprimento, ela recebe várias galerias menores, né, e ele é responsável por levar uma vazão um pouquinho maior de água. Tá? Então, a microdrenagem ela envolve mais a parte de sarjeta, boca de lobo e galeria, enquanto que a macrodrenagem envolve mais a construção de canais de um porte maior para estar carregando uma vazão considerável. Tá? Então, a maioria desses canais que foram construídos na cidade de Uberlândia, eles basicamente são com paredes de concreto. O fundo provavelmente deve ter alguma parte que é brita, né? Mas ali são as laterais são L's, né? L's, formato de L. E aí você fecha ali o formato retangular ou quadrado de um desses canais aí. E depois eles são fechados na parte de cima. Fecha e joga solo em cima. Né? Então eles ficam, entre aspas, né? Eles ficam escondidos porque a gente acaba não vendo eles ali no meio urbano. Então onde a gente anda, para a gente ver alguma dessas estruturas de macrodrenagem, a gente tem que andar muito. Né? O único ainda que não está canalizado ainda, porque a urbanização está chegando de forma mais lenta, perto do córrego, e talvez por causa também da consciência, né, de que não se deve mais criar marginais nas margens, né, desses córregos que estão, seria o córrego do Liso. Ele tem ele vem desde lá do Moarama, onde tem a UFO do Moarama, e vem descendo, passando ali pelo Parque Siqueiroli e prosseguindo ali até chegar ali na confluência com o Rio Beirabinha. Ali ainda a gente vê um canal natural, ainda está natural, onde onde ele recebe toda a microdrenagem de um número considerável de bairros. Tá? Resumindo, macrodrenagem é responsável por conduzir uma vazão maior, tá? Do que você trabalhar com uma área um pouquinho menor. Tá? Então você está conduzindo, você tem uma bacia maior de contribuição, você tem uma vazão maior e é um canal maior que vai acabar conduzindo a maior quantidade de vazão. Tá? Perfeito, professor. Obrigado. Boa noite, primeiramente, também. E, professor, o senhor falou um pouco desses canais que foram feitos, desses córregos, e um caso que a gente não pode deixar de citar aqui na cidade seria o caso da Rondon, que quando tem as chuvas lá começa a alagar, tem as zonas, inclusive agora com aquelas novas sinalizações de alerta para o pessoal que está dirigindo para sair de lá quando tem algum risco, e até mesmo aqueles vídeos que aparecem nas redes sociais do asfalto desplacando da terra, todos aqueles problemas que a gente tem. Então, eu queria conversar um pouquinho com o senhor justamente sobre isso. Esses canais, todos eles têm os projetos que fazem sobre eles. E quais são os problemas, o que impacta na macrodrenagem urbana, quais são os maiores problemas que fazem com que ela gere esse excedente de água para a gente ter essas verdadeiras enchentes, enxurradas, e esses
verdadeiros rios nas ruas. Como que é? O que causa esses efeitos? O que causa, né, se a gente considerar, fazer a delimitação da bacia hidrográfica e ocorrer uma chuva, principalmente na cabeceira, né, que seria os pontos mais altos da bacia, então toda essa água da chuva, ela vai se converter em vazão. Por quê? Primeiro, você não encontra, na maioria das cidades, você não encontra áreas impermeáveis. Então, a maioria das áreas são é o contrário, né? Você não encontra áreas permeáveis que permitam a infiltração da água no solo. Até mesmo dentro do lote urbano, né? As pessoas elas só esperam pegar o habite para concretar todo o quintal, então eles não deixam uma parcela, uma porção dessa água infiltrar, dessa água que precipita, né? E depois essa água acaba escoando pela superfície. E como a urbanização das cidades ela chega primeiro do que a infraestrutura, automaticamente você não tem infraestrutura de drenagem, porque o que as pessoas precisam primeiro é a água para beber. Então, eles fazem as ligações, né, por meio de todas as tubulações, para abastecer as casas com água para beber. Aí depois, por incrível que pareça, chega o asfalto, né? E depois é que chega o esgoto e acho que depois ainda que chega a parte de drenagem, né? Os sistemas de drenagem. Não existe um incentivo por parte dos órgãos gestores, né? Não vou falar da política, né? Mas de quem gere as águas urbanas, não existe uma política para, entre aspas, incentivar as pessoas a ter no seu quintal meios em que a água infiltre, ou pequenos reservatórios que possam armazenar a água de chuva e depois devolver ela para a sarjeta, depois da chuva, né, devolver ela para a sarjeta com mais tempo. Então, como não existe esse tipo de incentivo, não existe o incentivo mesmo porque, né, se a gente for falar também de telhado verde, trincheira de infiltração, a execução, tudo bem, né, tem um custo, só que o custo de manutenção, ele acaba sendo maior, porque a gente vê, quando chove, carrega muita sujeira, né, e essa sujeira acaba por fechar os poros ali dos poços de infiltração, das trincheiras, né, e também você imagina, como que você vai executar um telhado verde? Aí é uma coisa muito complexa, né? Então, mas que era necessário. Enfim, como não tem tudo isso, que seria a atividade mais sustentável da drenagem, então, automaticamente, fora aquilo que evapora, fora aquilo que acaba, de alguma forma, encontrando um local para infiltrar, ele vai acabar escoando pela superfície. Então, o que a gente chama de coeficiente de escoamento superficial, ele acaba dentro da cidade, dentro de áreas urbanizadas, ele acaba sendo um valor alto. E ele sendo alto, como ele é diretamente proporcional à vazão, ele vai gerar vazões altas. Então, o que ocorre basicamente é isso, uma chuva sobre a bacia hidrográfica, e aí, como não tem muita infiltração, áreas de infiltração, a água acaba escoando por cima. Como muitas vezes, você imagina, né, hoje em dia você tem rede de telefone, você tem as redes de energia elétrica, muitas vezes são enterradas. Então você tem várias infraestruturas. Como que você vai fazer para realizar a escavação de uma galeria? Né? É muito complexo. Então, as poucas bocas de lobo que são implementadas, elas não são suficientes para captar a água e levar para o canal que está ali, por exemplo, debaixo da Rondon Pacheco. Então, a água acaba escoando por cima mesmo. E aí escoa por cima,
tá? E aí, dependendo, aí a gente entra aquela parte de estudo de hidráulica, né? Você pega trechos que tem a declividade maior, trechos que tem, por algum motivo, algum estrangulamento, então você tem aumento de velocidade, que aí aumenta, né, a tensão trativa ali no asfalto e acaba levando toda a placa de asfalto, acaba gerando todo o prejuízo. E a impressão que a gente tem é que é melhor, né, você reparar um problema desse do que você procurar meios, né, para segurar essa vazão, esse volume de água mais a montante. Tá? Outra coisa, né, que tem sido implementado em Uberlândia, que a gente vê próximo ali do bairro Morumbi, próximo do Dom Almir, são os reservatórios de detenção. Aí eles armazenam a água durante um certo tempo e depois, com os dispositivos de orifício, vertedor, eles acabam soltando essa água após a chuva. Então, amortece, né, o pico de cheia. Tá? E aí a vazão ela sai mais, com um valor menor depois da chuva. Tá? Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Entendeu? Sim, respondeu sim. Esclareceu. Você acha que, no caso da Rondon, tem alguma solução? Porque você falou do bairro Morumbi, né, que já tem esses reservatórios. Você acha que é viável colocá-los na Rondon Pacheco? Porque é um problema há muitos anos, né? Sempre aconteceu essas cheias na Rondon. E você acha que tem alguma solução? E qual seria? Então, a Rondon Pacheco, ela não tem, assim, não dá para você falar assim, vamos tomar essas medidas que vai resolver o problema. Né? Ele é um problema que ele é muito difícil de ser resolvido. Né? Então, o que você poderia fazer é implementar mais desses reservatórios de detenção a montante, né? Teve um trabalho de mestrado que ele verificou a implementação de 4 reservatórios em algumas áreas ali a montante da onde está o shopping, né? Na ponte ali que cruza a Rondon Pacheco com a João Naves. Então a montante ali na época tinha espaços, né, em que você poderia implementar reservatórios desses de detenção. E aí você consegue amenizar o problema, mitigar o problema. Tá? Outra coisa, reter água pluvial no lote também, por meio de trincheira, telhado verde, reservatório também, micros reservatórios, tá? Que também já foi desenvolvido um trabalho de mestrado também utilizando esses micro reservatórios no lote. Então, tudo isso vem a amenizar o problema, porque agora, quando ocorre uma cheia muito elevada, né, uma precipitação muito intensa, ainda mais agora que a gente está passando por esses processos aí de mudança climática, então as intensidades das chuvas estão se tornando, como o pessoal fala, né, dilúvios, né? Então, pode ser que tudo isso seja implementado, mas ocorra uma chuva dessa, tá? Mas pelo menos para chuvas com até uma certa intensidade, você pode amenizar o problema, sim, né? Só que, assim, resolver o problema, você não resolve. O que é aconselhável, basicamente, é isso que a prefeitura está fazendo, né? O céu fechou, ele já recomenda, né? Começou a dar uma chuva. Em São Paulo, eles usam umas provetas, umas provetinhas pequenas. Aí a população mesmo vai na sacada e coloca a proveta. Aí quando a proveta chega num determinado nível, ele já soa o alarme para evacuar as pessoas, que a partir daquele instante a precipitação ela pode causar enchente, né? A
A prefeitura optou por instalar esses sensores, né? Mas eu já vi eles funcionando com uma chuva bem tranquila, assim, entre aspas, né? Uma chuva bem seródia mesmo, né? Bem suave. Aí ele já estava funcionando. Aí você fica assim, mas será que já encheu o canal ali embaixo? Será que já está escoando tudo isso de vazão com essa chuva? Tá? É lógico que a gente não sabe, né? Às vezes a chuva está lá bem a montante, certo? E também, como a microdrenagem ela não é suficiente ali, aqui no Santa Mônica, que drena lá para Rondon também, como ela não é suficiente para alimentar o canal, a gente imagina que é muito difícil que o nível lá dentro do canal se eleve, tá? Então esse sensor aí tá mais assim, olha, tá chovendo, o céu tá escuro, aciona lá o sensor, né? E aí que as pessoas que tiver com o carro estacionado retirem o carro, né? E quem estiver transitando evite transitar por lá. Porque o ano passado mesmo ocorreram chuvas lá que tinha regiões lá que as pessoas ficaram ilhadas, né? E a perda de vidas humanas é o essencial. Tá? Então, assim, resolver o problema da Rondon, a gente não consegue. Agora, amenizar, mitigar, minimizar o problema já é mais viável, desde que sejam tomadas algumas medidas, né? Eu citei anteriormente, algumas delas, né? E que a gente não vê a implementação dessas medidas aí, infelizmente. Sim, e o sistema continua mesmo, né? De cai a chuva, estraga o asfalto, repõe o asfalto e fica nesse ciclo, né? Uhum. E, professor, eu já vi debaterem muito a respeito, principalmente na área de arquitetura e urbanismo das cidades, da questão desses canais fechados. Principalmente, por exemplo, São Paulo, ou até mesmo na Coreia, a gente teve um exemplo, que eles fizeram a abertura desses canais para os córregos voltarem meio que a respirar, como foi o termo que utilizaram nos palestras que eu vi. A respeito disso, de abrir esse canal para liberar uma possível maior vazão que ele recebe, o senhor acha que esse sistema ele seria eficiente, ele causa algum efeito na parte da engenharia, seja aqui na Rondon ou na Getúlio, na Anselmo? Como o senhor vê isso? Assim, só que é é mais uma coisa muito particular minha, né? Eu gosto desse tipo de sistema aí, né? Eu sou meio que contra você acabar fechando o canal. Só que veja bem, eles fecharam o canal para abrir espaço para a avenida em cima, né? Senão eles não tinha necessidade deles fechar, deles fechar e jogar solo em cima. Então, dessa forma, né? Você abrir o canal, você permitir a abertura desse canal novamente, onde você pode criar o que eles estão começando muito devagar a criar na cidade, que são os parques lineares, né? Que são os parques verdes. Para o pessoal fazer caminhada, para o pessoal correr, ou para o pessoal passar uma tarde de domingo lá, ou enfim, né? Então, eu, particularmente, eu sou meio que a favor disso, né? Porque você abriria o espaço da cidade, né? Da cidade não, do córrego, né? Abriria ali aquele canal, tá? E com isso você poderia fazer a construção de campos para o pessoal jogar bola, futebol. Você poderia abrir parques, né? Para as crianças se divertir. E quando viesse a chuva, né, quando fosse identificada a chuva, a gente vê vários vídeos aí que chegam, né, muito rápido as ondas, né, de cheia, que as pessoas saem desse ambiente, né, e andar de bicicleta. Então a gente vê, eu sou meio a favor disso. Só que assim, se a gente for analisar o fluxo da Avenida Rondon Pacheco, para onde a gente vai deslocar ele, né? Naqueles horários de pico, que
que a gente chama horário tem maior número de carros ali na Rondon, por onde que esses carros vão se deslocar, né? Você teria que fazer algumas desapropriações e criar algumas vias, alargar algumas vias dessas que são laterais a Rondon Pacheco, né? E mesmo que você criar alguma via ali na Rondon Pacheco, eu imagino que não tem espaço, vai ser tipo assim, essa mão aqui forma uma fila, né, de carros nessa direção e na outra direção para retornar, né? Mas aí seria uma mão só, não teria como implementar duas mãos, né? Para ir, duas para voltar por causa do espaço. Só que todo aquele monte de veículos, né, uma quantidade de veículos que passa pela Rondon, nesse horário você teria que verificar a viabilidade para onde que você vai encaminhar eles. A gente sabe que uma desapropriação custa muito dinheiro, né? Os viadutos que a prefeitura fez, eles, se você parar para observar, tem uns que são estreitinhos, né? Eu, por exemplo, eles colocaram um limite de velocidade ali 40, 50 quilômetros, mas eu já entro mais devagar, porque para mim eu sinto que é um pouquinho, ficou muito estreito, tá? Então, assim, justamente por causa de não ter que desapropriar áreas ali que em volta do viaduto. Então, a ideia é boa, né? Só que ela é muito de difícil implementação. Tá? Eu, por exemplo, eu acho que a cidade de Uberlândia já deveria, eles têm eles fazem algumas reuniões, né? Uberlândia 2100, por exemplo. Tá? Eu acho que Uberlândia já poderia pensar nessa parte aí de mobilidade urbana. A gente sabe que a cidade é muito grande, né? As pessoas, elas às vezes elas se deslocam de onde elas moram para o trabalho, e aí você fazer isso de bicicleta já fica difícil, tá? Mas assim, hoje em dia você vê que o pessoal tem aquelas motinhas, né? De 2 rodas. Enfim, a ideia é muito boa, né? Ela funciona, ela fica um quintal assim fica um parque do Sabiá para mais parques do Sabiá. É bom porque muitas vezes a criança que nasce em Uberlândia, ela não sabe que aquilo ali é o Córrego São Pedro, né? Que ali antigamente na década de 70 tinha uma pinguela ali que os alunos, né, da UFA atravessavam essa pinguela. Pinguela é só aquela madeirinha assim jogada, né? De uma margem para outra. Atravessava ali vindo do centro, atravessavam por ela e até ali aqui na Universidade Federal, né? Então, eu acho que essa essência não pode ser perdida, né? Dos rios, porque eles que trazem a vida, né? A água traz a vida, tá? É isso. A gente vai partir agora. Desculpe, Pedro. Só uma dúvida que eu fiquei. Nessa questão desses parques lineares. Ali, depois do Praia Clube, no final ali da Rondon, ele se abre e faz o parque linear com o córrego do Berabinha, certo? Eu queria saber com o senhor se parques daquele modo, eles são adequados na questão da drenagem, ou se o senhor implantaria eles de alguma outra forma, se existe algum problema que o senhor vê naquela implantação? Não, ali é o que eles tinham que, como é que se diz? Vir trazendo aquilo para montante, né? Implementando bem devagarinho, abrindo, né, o canal que está ali e implementando cada vez mais. Só que, olha só, a via que você tem ali do lado direito é uma via que vai e vem, né? Os carros vão numa direção e voltam na outra direção. Aí você teria que fazer isso na Rondon, né? Isso que é a parte difícil. Mas aquilo ali deveria ser, aos poucos, você ir subindo esse parque para montante. Na minha, assim, eu ia achar muito legal. É lógico, o parque hoje ele não tem nada de especial, se a gente for analisar. Tem bastante árvore, né, que é plantada ali, mata ciliar, nas margens, tem aqueles
que são elementos que o pessoal usa para fazer exercício, e caminhar ali, né? Um ou outro encontra alguém, aí para conversar ali e tal. Assim, precisava ter uma implementação de mais alguma coisa, né? De mais elementos ali, né? Os campos, enfim, né? Precisava implementar mais alguma coisa, um campo de areia para o pessoal jogar o... Tá certo que o Beirabinha é roubar um monte de bolinha do beach, né? Mas, sei lá, fazer um negócio fechado ia ser bem interessante. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso, né? A ideia é muito boa. Partindo agora para o final do nosso bate-papo, que foi muito produtivo, né? A gente conseguiu aprender bastante sobre macrodrenagem urbana, microdrenagem, você falou também das soluções que devem ser feitas. E é isso, a gente agradece o convite, professor, por ter aceitado e por ter passado, né, esse conhecimento para a gente. Que é isso, se você quiser uma palavrinha final para se despedir. O que eu ia falar, né? A gente, dentro da universidade, dentro da academia, infelizmente, a gente acaba ensinando, entre aspas, né, o cálculo de como que é uma galeria, uma microdrenagem urbana, né? Sarjeta, boca de lobo, dimensionamento da galeria, que é um dimensionamento, tudo isso aí é um dimensionamento hidrológico e é um dimensionamento hidráulico, né? E a gente acaba esquecendo que tem os outros sistemas, né, que são aqueles sistemas que iriam fazer com que você tivesse um aumento da infiltração, né, que eu já citei, né, o telhado verde, as trincheiras de infiltração, onde fosse possível instalar os reservatórios, enfim, as formas e as maneiras que para você amenizar o problema, elas estão aí, né? E a gente acaba, dentro do curso de engenharia civil, a gente acaba muitas vezes não abordando isso. Isso daí cabe um curso, né, de como que você faz o dimensionamento desses elementos, tá? Como que funcionam as leis a respeito desses elementos e etc. Tá? Então, eu agradeço muito pelo convite. Tá? Eu fico muito feliz de falar um pouquinho que a gente sabe aí sobre a drenagem urbana, tá? Dando principalmente o exemplo nosso aqui da cidade de Uberlândia, tá? E, enfim, sempre que precisar, estou à disposição, tá? Muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor e boa noite para todo mundo que ouviu até aqui o nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E caso você tenha alguma sugestão de algum novo tema para a gente trazer nos nossos próximos episódios, por favor, manda no nosso direct que a gente vai ouvir vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, professor, novamente.